Boa tarde. Na aula de hoje abordaremos o tema de controladores lógicos programáveis, tá? Ou PLCs ou CLPs. Tá? Vamos ver a parte de definição, tá? A parte de o que é um PLC, tá? Quais são como foi a evolução destes sistemas, as características gerais, algumas vantagens, qual a operação deles. Tá? Veremos também umas linguagens mais famosas de programação. Dentro dessas está a programação ladder. Tá? Ela tem muito a ver com os diagramas elétricos. Então, vamos ver um paralelo entre esses diagramas elétricos e a programação ladder. Veremos também algumas instruções básicas em ladder que nos permitirá fazer alguns programas. Então, vamos com a parte introdutória. O PLC é um equipamento composto basicamente de componentes eletrônicos e memória programável ou não programável. Tá? Esses componentes contêm dados e programas que permitem ler e executar instruções, tá? Interagindo com o sistema que queremos controlar. Geralmente, estes CLPs permitem os controles, ou melhor dito, não permitem. São realizados controles em malha aberta, tá? Controles mais simples, mas também é possível fazer controles em malha fechada, tá? Nada impede. Esse controle é feito através de dispositivos input e output, tá? Ou seja, de entrada e de saída, e tem de tipo digital ou analógico. Tá? Enfim, o PLC, o CLP, é um computador, tá? É um mini computador que realiza funções de controle em vários níveis de complexidade. O aspecto interessante do CLP é que ele pode ser programado e utilizado por pessoas que não têm um grande conhecimento em linguagem computacional. Então, essa é uma grande vantagem. Então, esse pequeno computador permite ser utilizado em ambientes industriais, ou seja, com ambiente hostil, muita variação de temperatura, umidade, vibrações mecânicas, ruído elétrico, tá? E outras variáveis que existem, né, no ambiente industrial. Bom, podemos nombrar muitos mais, né? Poeira, ambiente ácido, etc. Tá? Estes CLPs, bom, ou a família CLP aparece na década dos 60, tá? Na indústria automotiva, se não me engano, é na General Motors, tá? Se não me engano. Na verdade, eles apareceram como uma solução para diminuir os tempos de parada das máquinas na produção. Então, naquela década, a indústria automotiva suspendia, né, a atividade cada vez que mudava a produção de um modelo de carro ou uma peça do automóvel. Então, quando se desejava substituir ou variar essa peça ou modelo, deveria ser mudado todo o quadro elétrico de relés, tá? Ou todo o quadro de controle feito por relés. Então, isso gerava um custo muito grande para a empresa. Tá? Então, a nova tecnologia dos CLPs permitia que o processo de substituição desse quadro elétrico de relés não seja necessário, tá? E possa ser executado de forma simples, programando ou reprogramando o CLP. Então, os novos CLPs reduzem tempos de parada da máquina. Isso significa que reduzem custos, né? Permite que a empresa torne-se mais competitiva, né? Fez com que se tornasse mais competitiva, aliás. E o CLP se transformou em um equipamento muito mais simples de usar hoje, né? De grande confiabilidade e, bom, nos anos 80, 1980, né? Como a indústria dos computadores teve um grande desenvolvimento, os CLPs também o tiveram, tá? Então, eles cresceram, a produção desses CLPs cresceu exponencialmente, tá? E foram disseminados na maioria das indústrias.
Vemos aqui que tem várias vantagens, né? Podemos dizer que ocupa menos espaço, permite ser programado, reprogramado, flexibilidade, né? Isso que estava falando agora. Também armazenam instruções e executam funções, né? Controle, ou seja, de energização, desenergização, ligam, desligam, funções de contagens em grande velocidade também, né? Permitem, então, funções de temporização, sequenciamento, várias operações matemáticas, até mais complexas, tá? Manipulação de dados. Bom, uma das várias vantagens que tem aqui, como eu falei, é a flexibilidade, né? Em relação a isso, no passado a máquina automática requeria um quadro elétrico próprio, tá? Então, às vezes na instalação de uma lógica eletromecânica ou por relés, podia trazer alguns problemas na hora de implementação, poderiam aparecer problemas lógicos, tá? Nos CLPs já nós podemos simular isso, podemos simular antes de implementar na indústria, ou seja, no equipamento. A simulação nos permitiria ver os erros antes de serem implementados, tá? E mudar a programação, tá? Isso significa manipulação de dados. Isso também, dito de outra maneira, a fácil gestão das falhas, tá? Os CLPs conseguem diagnosticar falhas de maneira rápida, simples. E também tem outra vantagem que nos diz aqui, que tem um grande número de contactos, tá? Geralmente esses contactos são os que substituem os relés, tá? E também os contactos, além de ser muitos, também o número de entradas e saídas são vários, tá? Isso facilita muito a instalação a nível industrial. Baixo custo, gente, baixo custo também. Nós podemos encontrar CLPs, até se vocês se interessam em brincar, tem praticamente o mesmo custo que um microcontrolador, né? Vamos procurar aqui no Mercado Livre para ver qual um valor, tá, de um CLP. Aqui já aparece R$200, 180. Opa. Aqui, 335, tá? Até estes que são, esse já é um CLP industrial, tá? O Click 2, tá? Nós vamos utilizar um simulador para este CLP, tá? Que é igualzinho àquele, esta carcaça que se vê aqui, tá? Como se chama? A interface humano-máquina, tá? Até isso é simulado no nosso simulador. Mas vejam que esse é um CLP da VEG, super utilizado, tá? Principalmente para o controle de acionamentos elétricos, e vale R$1.000, tá? Vamos colocar aqui um Raspberry, se não me engano, deve estar pelo mesmo valor. Berry. É um pouquinho mais barato, tá? 800, tá? E tudo completinho, 850, mas está mais ou menos nessa faixa. Vejam então que os valores ultimamente estão bem similares, tá? Que isso não era assim há alguns anos atrás. Também é interessante que nós podemos observar o funcionamento do CLP em tempo real, tá? Podemos ver na nossa tela do PC como é feita a simulação também e como está sendo executado em tempo real. Eles possuem uma alta velocidade na operação, tá? E por último, acho que eu já falei, a facilidade de programação. Geralmente programado em Ladder, que é uma linguagem super intuitiva, tá? Mas podemos
programar em linguagens que também são mais tipo, vamos dizer, mais que facilitam a programação com linhas de código, tá? Tem uma linguagem parecida ao BASIC, tá? Que permite o controle e programação de, bom, digamos, objetivos um pouquinho mais elaborados, tá? Outras características é a confiabilidade, tá? Não tem erros lógicos e permite a transferibilidade do programa para outros CLPs, tá? Aliás, vocês podem programar em um CLP e passar para o computador ou passar para outro. Podem programar do computador e passar para vários CLPs, etc. Também a confiabilidade se baseia em que os relés sofrem desgastes nos contactos, tá? E daí podem falhar. Bom, isso eu já falei, né? No caso da General Motors, né? Que como foi substituir os relés, então tem muita flexibilidade. E também possuem as funções avançadas, tá? Permitem a manipulação de dados com operações matemáticas mais complexas. A comunicação, né? Já falamos, e a alta velocidade também, tá? Diagnóstico, né? O CLP sempre vai avisar quando existe um erro, tá? Não vai permitir a execução do programa e vai avisar onde que está o erro, tá? No nossa árvore de programação. E também permitem realizar instruções lógicas, tá? Ele monitora, tá? Se está... Vou pegar uma apontadora aqui. Se o nosso contacto está energizado ou desenergizado, também permite instruções lógicas para energizar saídas, podem ser bobinas, a qualquer tipo de carga, tá? E energiza a saída com retenção, tá? Até que nós enviemos um sinal que faça essa saída desligar. Possui temporizadores também na energização, na desenergização e o temporizador retentivo, ou seja, ocorre o evento e mantém um sinal. Tá? Tem também contadores crescentes e decrescentes especiais para encoders, tá? Ou seja, para contar o movimento giratório de algum sistema, do eixo do motor, pode ser, e velocidade também, né? Também permite essas operações matemáticas mais complexas, como adição, resta, divisão, multiplicação, zeramento, obter a raiz quadrada. Permite que nós coloquemos as instruções lógicas booleanas que vimos, tá? E ou exclusivo, o not, o nor, tá? Perdão, bom, todas aquelas funções lógicas são possíveis de ser colocadas em forma de programação, tá? E também realizam instruções de comparação, tá? Igual, maior, menor, menor igual, maior igual, e também limite. Para a realização de manipulação de dados, podemos movimentar variáveis, tá? Isso é interessante porque temos uma variável que podemos utilizar ela como memória, tá? E podemos movimentar de um lado para o outro, tá? Dentro da programação. Também podemos utilizar o chamado FIFO e LIFO. FIFO, que é F de first, e deve ser de information, ou deve ser de saída, ou de out, tá? Então primeiro dado a entrar, primeiro a sair, tá? Esse L de last, tá? Último dado a entrar, último a sair, né? Último a entrar, último a sair, ou último a entrar, primeiro a sair, melhor dito. Permite também convertir dados binários a decimal e vice-versa, tá? Também podemos fazer
fluxo de programa com subrutinas, tá? Podemos fazer subrutinas com essas linguagens que são mais parecidos ao BASIC, tá? Agora veremos a operação do CLP. Então, os CLPs têm estruturas que são básicas para todos, tá? Temos as entradas, as saídas, temos um CPU, tá? Temos uma unidade de memória, temos a fonte de alimentação, dispositivos para programação e monitoramento, né? Para entrar, digamos, como em forma de teclado, tá? Para fazer as instruções, e as interfaces de operação. Aqui estamos vendo um esquema de como são as partes funcionais de um CLP. Aqui teríamos os circuitos de entrada, os circuitos de saída, né, com as cargas, podem ser luzes, bobinas, relés, etc. Teríamos a parte da CPU, tá, para processamento, armazenamento de dados, memória, então, ali é só para armazenar os dados, tá? Temos sua fonte e os dispositivos de comunicação, tá? Aqui pode ser o teclado, a tela, etc. O famoso HMI, tá? Esse Human Machine Interface. Vemos também que tem isolamentos ópticos, tá? Na entrada e na saída, tá? Isso permite que todos os sinais que tenham uma certa energia perigosa para o CPU, tá? Sejam filtrados, porque do filtro até a CPU passam só potências baixas, tá? Por exemplo, correntes baixinhas, tá? E em forma de informação. Também da CPU para fora também tem um isolamento óptico, tá? Que permite também que, bom, não é que vai sair da CPU uma alta corrente, né? Mas esse isolamento óptico também permite filtrações, tá? Que tem algumas frequências que são ruídos e não correspondem a informações de fato. Então, filtra tudo que não seja informação importante. Então, vamos ver a parte de circuitos de entrada. As entradas, então, temos em formato de botões, sensores, tá? Sensores de suas diferentes variações. As entradas são digitais ou analógicas, tá? Com seus transformadores analógicos digitais ou vice-versa, tá? Temos que vão reconhecer, nossas entradas analógicas vão reconhecer dois estados, tá? O 0 e 1. Falei certo, né? As digitais reconhecem 0 e 1, dois estados, tá? As analógicas, elas possuem um conversor analógico digital, portanto, podem reconhecer milhares de estados, tá? Dependendo do número de bits do nosso conversor, tá? Então, recebe uma tensão contínua e ele vai dividir, sei lá, em vários possíveis estados, tá? Dependendo do tipo de conversor analógico digital. Os sinais que entram podem ser em 127 volts em corrente alternada ou 24 volts em corrente contínua, tá? E passam por aquela barreira óptica, tá? De isolamento que estava falando, que converte para uma tensão de 5 volts, tá? Que é uma tensão de baixa potência, tá? Isso protege a CPU. E vejam também que esses filtros, tá? Inibem qualquer outro sinal que pertença a ruído. E como que filtram? Basicamente, todo sinal que tenha uma frequência menor de 8 milissegundos, os CLPs classificam como ruído, tá? E não entra como informação válida a nosso CPU. Caso nós tenhamos algum sistema que a contagem seja muito mais rápida que 8 milissegundos, tá? Então precisamos de uma frequência de aquisição maior do que 8 milissegundos, então nós podemos modificar este número, tá? Para que deixe entrar frequências maiores, tá? E leia como informação válida,
tá? Tem essa flexibilidade. Os circuitos de saída. Então, são realmente qualquer carga que o nosso CLP possa adicionar. Por exemplo, solenoide, relés, contadores, partida de motores e pequenos motores, tá? Pequenos, bem pequeninos, tá? Um pequenino motor CC pode ser de um brinquedo, ele pode ainda acionar luzes, etc. Também esses sinais passam por uma barreira de isolamento, tá? Antes de energizar o circuito de saída. Tá? As saídas digitais, tá? Temos dois estados, 0 e 1. Tá? Então, implementam todas aquelas saídas que falei. E as saídas analógicas, tá? Fornecem tensões de 0 a 10 volts e correntes de entre 4 a 20 mA. Tá? Então, como ven, miliampere é uma corrente pequenina, mas pode alimentar drivers que permitam acionar motores. Tá? Bem, o CPU, tá? A unidade de processamento central, é responsável pelo armazenamento e processamento das informações. Tá? E também atualiza as saídas. Tá? Então, ele é um processador, tá? Tem uma memória volátil e não volátil, tá? Tem memória ROM e RAM. Possui um clock, um relógio, tá? E além do relógio tem um chamado watchdog, tá? Ou seja, é um timer que fica monitorando se nosso processador fica, entre aspas, pendurado, tá? Ou se fica assim parado com alguma falha. Então ele reinicializa automaticamente caso isso aconteça. Tá? E também tem uma própria fonte de alimentação, até para alimentar nosso relógio quando o sistema é desligado por nós. Temos uma memória de dados, tá? Que é um microchip, tá? Que armazena esses dados em forma de bits. E finalmente temos os dispositivos de comunicação e de programação, que correspondem aos HMI, ao teclado ou tela. Tá? Geralmente, nós utilizamos um laptop, um computador pessoal, tá? Para programar e para introduzir nossa programação, nossos dados dentro do CLP. Mas também existem alguns CLPs que permitem ser programados acima da carcaça mesmo, tá? É super trabalhoso, tá? Não sei se alguém já teve experiência, mas programar em um CLP sem um computador é bem trabalhoso, mas de todos modos é permitido, tá? Isso precisa que o operário tenha uma boa instrução. Bom, e esses CLPs também permitem simulação do processo em si, tá? Antes de ser executado na máquina, tá? Ou no equipamento. E, bom, a fonte de alimentação, né? Faltava dizer a fonte de alimentação. Nada mais é que um transformador, tá? Que permita a entrada de energia na eletrônica interna, tá? E também vai fazer com que essa energia que entre de maneira segura, né? Vamos ter um sistema que regula os picos de tensão e de corrente e também as desfasagens na tensão, tá? O painel frontal sempre vamos ter luzes nas entradas e nas saídas, tá? Isso vai indicar se estas entradas aqui, que são as entradas físicas, estão sendo ativadas ou não, tá? E estas luzes de saída também indicam se as saídas estão sendo energizadas. Aqui, por exemplo, temos uma saída em forma de lâmpada, um solenoide, tá? Etc. Temos outras luzes de comunicação que indicam se o sistema está ligado, se está correndo, se ocorre algum erro,
tá? Temos aqui uma porta de comunicação serial, tá? E temos aqui a alimentação, alimentação para saída, alimentação para entrar, tá? Esta é a alimentação com a tensão ou corrente alterna, tá? Aqui seria a alimentação com corrente contínua. Então, a parte de comunicação, como mostrei no slide anterior, vamos ter botões, tá? Vamos ter lâmpadas e inclusive displays numéricos, dependendo do tipo de CLP. Tá? Tem alguns, como aquele da VEG que mostrei, ele já tem um display, tá? Que esse mesmo aqui, né? Bom, esse não é da VEG, mas este é um display que vocês permitem observar a programação em ladder, tá? Deixa eu ver se este outro eu tirei, vou colocar CLP da VEG para que vejam esse aqui. Esse aqui tem a parte da botoeira, o display, que vocês podem fazer a programação pela botoeira, já falei que é bastante trabalhoso. Tem as saídas e as entradas, tá? As entradas. Bom, aqui seriam só as luzinhas, tá? São as luzes, mas as conexões estão por trás, não se vê. Esse é outro tipo de CLP, também da VEG, e teria todas essas interfaces, tá? Só que muito mais entradas. A ver, aí está, tá? Aqui tem mais número de entradas e saídas, tá? Nós estamos usando no laboratório vamos ver se coloquei uma foto. Esse daqui, né? Esse da Siemens, tá? Se não me engano, não é o mesmo modelo, tá? O nosso não tem essa interface aqui, tá? Mas tem outras vantagens, tá? Como que ele permite a inclusão de outros módulos, tá? Então permite trabalhar com módulos adicionais, o que faz com que um sistema como todo seja mais poderoso, tá? Estamos aqui. Então, continuando linguagens de programação, temos vários tipos, tá? A mais conhecida é a programação ladder, que é uma programação bem gráfica, tá? É muito fácil de entender e ele nos remete aos diagramas elétricos, tá? Quem já fez acionamentos elétricos ou comandos elétricos, né, já deve conhecer bem. Outras linguagens são Basic, C, Booleana. Essas são para fazer rotinas mais elaboradas, tá? Também hoje existe uma programação por diagrama de blocos, tá? Nós vamos ver onde acessar essa programação, mas não vamos ver, tá, esse tipo de linguagem, tá? Perdão. Também cada fabricante, né, tem... Bom, muitos usam a linguagem ladder, tá? Mas alguns produzem linguagens próprias, tá? Isso às vezes é um problema porque não podemos passar para outro CLP de uma marca diferente, tá? Um modelo, até modelo diferente sim, mas as marcas eles têm assim bastante resistência, tá? Para poder traspassar digamos, programas de um para outro. Isso eles fazem de propósito, né? Por exemplo, nós vamos utilizar um simulador da VEG, tá? E esse programa podemos traspassar para outros CLPs da VEG, mas se tentamos levar para um da Siemens, não vamos poder, tá? Embora ambos aceitem linguagem ladder, tá?
Mas enfim, né? Não tudo pode ser cor-de-rosa, não tudo pode ser fácil. Essas marcas fazem isso de propósito para poder se proteger, né? E também para garantir que se uma empresa compra a marca deles se mantenha ao longo do tempo, né? Bom, os diagramas elétricos versus programação ladder, né? Como falei, vamos fazer um paralelo entre ambas abordagens. Aqui temos, por exemplo, uma programação ladder elétrico, tá? Que representa, neste caso, um sistema de ligação elétrica para um motor. Tá? Por exemplo, temos aqui um botão 1, que está ligado. Temos um botão 2 aqui, que é um push button, né? Aperto e quando eu solto ele vai soltar, tá? Temos um contacto M1, né? Que é, digamos, um contacto como de memória, e aqui seria um motor. Esse contacto motor seria a nossa carga, tá? M1 vai estar ligado, tá? Se o motor está ligado. Então, se nós ligamos este botão, apertamos esse botão de partida, nosso diagrama vai ficar fechado e a potência ou a corrente vai passar por aqui e vai ligar nosso motor. Uma vez que soltamos esse botão, o botão vai abrir o circuito. Tá? Mas como o motor estava ligado, nosso M1 permanece ligado e então a corrente vai passar por aqui, por baixo, por esse selo. Isso é chamado um contacto de selo, né? Então seria um diagrama elétrico da chave de partida do motor, né? Quando nós fazemos partir o carro, damos só um toque na chave e depois soltamos, né? Então a chave já abre o contacto, mas o motor, né, segue andando. E o botão 1 é o botão de parada, né? É quando soltamos ou giramos em sentido reverso a nossa chave, tá? Então seria um botão 1 que pararia tudo, tá? Porque se tiramos essa condição, esse estado, o circuito ficaria aberto, tá? Então desliga o selo e desliga o motor. No diagrama ladder, vejam que é idêntico. Unicamente vamos trocar a simbologia, né? Por exemplo, o motor ficaria como uma bobina de saída, tá? Os contactos, tá? Ficariam dessa maneira, tá? Ficam com certa simbologia própria. Este seria o selo, tá? Um sistema em paralelo. Vamos ver então, bom, já que verificamos que é muito semelhante aos sistemas elétricos à linguagem ladder, vamos verificar então alguns comandos básicos em ladder, tá? Por exemplo, este símbolo que nós vimos corresponde a um contacto normalmente aberto, ou também denominada função sim. Aqui tem o mesmo contacto e uma barrinha, quer dizer contacto normalmente fechado, tá? E é a função não, ou seja, a negação da função sim. Tá? Esta é uma saída energizada, geralmente eu digo que é bobina, né? Mas pode ser uma luz, pode ser um motor, qualquer tipo de carga que esteja na saída. Tá? E a saída com a barrinha é a saída não energizada. Outras instruções, tá? Essa é a função lógica identidade, como nós vimos no capítulo de funções lógicas booleanas. Tá? A função sim, a função não, que é negamos a entrada E1, a função E, né, que temos duas entradas E1 e E2 em série, e aqui a saída, igual que na lógica booleana. A função OU, né, duas entradas em paralelo e uma saída. A função NAND, tá? Ou não é, temos entrada 1, entrada 2 em paralelo e ambas negadas. E a função NOR ou não ou, tá? Que seria um sistema em série cujas entradas estão negadas. E assim tem funções mais elaboradas, tá? Como o não exclusivo, ou seja, para que a saída seja ativada ou um ou outro, né? Mas não os dois ao mesmo tempo. A implicação, tá? A inibição
memória set reset, como tínhamos visto na aula de funções lógicas. Tá? E temos outras funções muito mais avançadas, inclusive nós podemos programar elas. Esse é um exemplo de uma aplicação onde temos uma garagem e temos aqui um sensor que vai contando o número de carros que entram na garagem. Por exemplo, na garagem aí que do shopping vai suportar só 500 carros. Então, ele vai contando números de carros que entram e os que saem. E se o número for 500 ou maior, né, em relação aos carros que entram e que saem, ele abaixa e cancela. Tá? Se um carro sair, ele vai subir a hora cancela e vai permitir a entrada de um. Vamos ver exemplos de programas em ladder agora. Tá? Mas primeiro eu quero mostrar para vocês um software que vamos usar. Tá? Eu vou mandar pelo Moodle, é bem levinho, se chama Click 2, acho que se chama, é da VEG. Vocês podem baixar também do próprio site da VEG. Está aqui. Bom, como eu falei, já vou mandar para vocês. Este aqui, o VEG, software de programação. Click 2 é um programa executável, tá? Então não tenha medo, vocês só clicam e instalam. É bem levinho, então instalem para acompanhar a nossa aula. Tá? Eu vou mostrar rapidamente como é que funciona. Aqui está o Click 2. Fazemos 2 cliques com o botão esquerdo e vai aparecer neste formato na tela aqui. Seria um modelo do CLP que realmente corresponde ao modelo real. Temos aqui o tipo de programação, né? Por exemplo, podemos escolher programação em ladder. Aqui, programação em FBD, que é em função de blocos, tá? O diagrama de blocos funcionais, tá? Que não vamos ver agora. E aqui temos arquivo e criamos um novo projeto, tá? Um novo projeto ladder, por exemplo. Vejamos que na barra de cima temos um novo projeto, temos abrir projetos já criados, a função salvar, essa imprimir, visualizar impressão, desfazer, refazer. Bom, e aqui temos a visualização da cara do nosso CLP da VEG, né? Vamos abrir um novo projeto. Vejam que aqui nós temos vários tipos vários tipos de CLPs, vários modelos, tá? Dos mais antigos aos mais modernos. Mas vamos escolher esse o primeiro, tá? Porque vamos só fazer funções básicas, vamos aprender como manusear este software. Então escolhemos o primeiro, o mais simples, e aqui já vemos que aparecem outras funções ativadas. Aqui corresponderia a nossa cara do CLP, né? do Click 2. Aqui estaria a nossa interface humano-máquina, estaria a botoeira, e aqui estaria nossa tela, que nos indica o estado. Teríamos as entradas, né, em forma de luzes, e as saídas. Nós também podemos mexer aqui e ver, vamos ver aqui. Aqui temos em linguagem ladder, a função de blocos, parâmetros que podemos ver também a nossa programação. Tá? Isso aqui essa função parâmetro permite visualizar nossa programação como nós estamos fazendo aqui, tá? Como estamos fazendo aqui, tá? Só que é muito mais fácil fazer a programação aqui, na nossa tela, no nosso computador. Tá? Como eu falei, podemos até fazer a programação aqui, só que vai ser muito trabalhoso. Tá? Essa função IHM texto eu não uso. Né? Aqui esta é para nomear algumas entradas e saídas. Vejam que aqui embaixo, nessa barra de ferramentas também, temos várias entradas, tá? Entradas e as saídas. Temos algumas chaves, bobinas, memórias, etc. Vamos aprender a usar essas. Tá? Então, para começar,
Vamos fazer um circuito bem simples, só para saber utilizar as ferramentas. Aqui vamos pegar uma chamada entrada, tá? Um contato de entrada. Vejam que vamos ter aqui várias entradas, de 1 até, acho que nesse modelo, né, temos até 9 entradas. Nós vamos escolher a entrada número 1, tá? E normalmente aberta, tá? Normalmente fechado, normalmente aberto. Vamos escolher normalmente aberto. E ainda podemos colocar um nome aqui, tá? Se quisermos. Vamos aqui, esse símbolo, então entrada 1, vamos colocar botão 1. Não tem tio. Vou colocar assim sem um acento próprio, botão 1 só. E pronto. Ok. Aí aparece o nome, né? Botão 1, só para identificar. E aqui vamos colocar uma saída, vamos colocar uma bobina. Aqui uma saída, aqui uma bobina aqui. Então nós colocamos ali no final, tá? No final. E para fazer aqui a conexão, nós pegamos essas barrinhas, tá? E pronto, ele ligou totalmente no sistema. Então, para ver se funciona, apertamos o botão Run e aparecem várias barras, né? A que mais interessa é essa barra do estado das entradas. Aqui aparecem nossas entradas, tá? Temos até a entrada número 6, tá? Porque o nosso modelo mais simples só tem 6 entradas. Então, nós clicamos aqui na 1, no botão 1, fechou, tá? E nossa bobina de saída se ativou, né? Eu até posso desligar, né? E a bobina desligou a luzinha, assim de fácil, né? Nós também podemos ver isso no nosso CLP, aqui, né? Cliquei aqui no ícone do CLP e aqui está nossa chave em forma física, né? E a nossa luzinha na saída Q1. Então eu ligo e desligo, tá? Bom, então façam isso, é só para testar nosso funcionamento do software, tá? Vamos... Não vou desligar, vou voltar aqui. Isso. Vamos parar ela. Então, voltando à apresentação. Que horas são? Estamos bem na hora, né? Tem uns minutinhos ainda. Bom, vamos ver então uns exemplos. Um exemplo bem simples, tá? Aquele mesmo da chave de partida ou um selo elétrico, tá? Também conhecida como chave de retenção, tá? Onde vamos ter uma chave normalmente aberta, tá? Essa é 1, tá? E a entrada E2 vai desligar todo o sistema, tá? Então vamos ter a entrada E1, E2 e uma saída S1, que seria nosso motor. Então vamos colocar uma carga chamada S1 na saída e vamos colocar com o mesmo nome uma memória, tá? Uma memória que vai ligar ou desligar em função dessa saída. Então quando liga, esse S1 vai fechar nosso circuito por aqui por baixo, tá? Vamos fazer então. Vamos já também colocar um nome. Cadê? Aqui. Botão 2. Desliga, vamos chamar. Desliga, tá? Nosso botão, nosso I2 é chamado de, é assim mesmo, né? Isso, desliga. Ok. Então, aproveitar esse mesmo aqui e vamos colocar uma entrada I2. Chamo de I2, mas agora normalmente fechada. Vejam que quando está fechada já não é uma I maiúscula, tá? É uma I minúscula, tá? E vamos fazer nosso selo. Nosso selo, então,
ter que chamar também uma bobina. Só que essa bobina agora, quando eu coloco na entrada, vai ficar como uma chave também. Tá? Se eu coloco aqui, aparece como carga. Veja no símbolo de um círculo. Quando eu coloco aqui, fica como uma chave. Tá? Então, vamos chamar igual Q1 e normalmente aberto. Tá? E para fechar isso, na vertical, vou aqui no L. Tá? E aí fecho meu circuito, meu selo. Pronto. Agora vamos testar. Vamos testar como funciona. Vemos que nosso motor está desligado. Então, se eu aperto o botão 1, vai ligar. Mas quando eu desligue E1, a corrente vai ter que passar por aqui por baixo, né? Porque quando liga Q1, vai ativar minha memória na entrada também. Então, ligo 1, né? Ativo o motor Q1 e a memória da entrada. Eu desligo a entrada 1 e ainda a corrente vai passar por aqui por baixo, pela minha memória de entrada. Né? Então, meu motor está funcionando. Se queremos ver como funciona na realidade o meu CLP, então estaria todas as entradas desligadas e meu motor está andando. Para eu desligar, aperto a entrada 2 e desligo o motor. Né? Então, de novo, ligo, desligo e o motor permanece funcionando e desligo com o meu botão I2, né, que chamamos desligar. Né? Beleza, então fazemos stop aqui. Bom, esse é um exemplo bem simples. Vamos ver um pouquinho mais complicado. Tá? Vamos utilizar a memória, né, aqui na saída, as memórias como uma ferramenta para trasladar informação. Tá? Essas memórias também são chamadas bits de memórias ou relés auxiliares. Tá? Relés auxiliares. Vejam que aqui na minha linha de comando, dependendo do software, não vou ter possibilidade de colocar muitos comandos. Tá? Então, para seguir a sequência da linha de comandos, eu posso seguir aqui. Tá? Só que esse bit, quando é ligado aqui, ele se replica aqui embaixo. Né? Se replicaria. Se está ligado, aqui essa memória estaria ligada. E posso seguir a programação aqui. Esse caso do exemplo 2 é um caso prático, tá? com que eu faço que aperto um botão e solto. Então vou poder ligar 3 luzes, né, ou 3 cargas ao mesmo tempo. Tá? Então daí eu utilizo meu bit de memória. É um bit de memória que se replica 3 vezes. Tá? Então, isso seria onde estamos aqui. Podemos seguir esta mesma programação e colocamos aqui nossa... Vamos ter que mudar esse nome, né? Não. Então vamos colocar os meus bits de memória e diferentes motores. Né? Podemos colocar aqui que seja um Q2 ou luz, né? Falei motores, mas podem ser luzes qualquer tipo de saída. Q3 e Q4. Tá? E vamos unindo aqui com nossa linha horizontal. Né? Bem fácil, né? Agora vamos ver se funciona. Temos que apertar um e soltar um. Apertou um, soltou um, beleza. Né? Estão sendo ligados as 3 saídas, os 3 motores, tá? Com um botão só.
Vamos ver un último exemplo. O penúltimo exemplo, tá? Utilizando também um contacto de memória. Aqui fica bem evidente como é utilizado um contacto de memória, porque acabou a linha de comando. Vejam que diz aqui o enunciado do exercício. Temos um motor Q1, que deve ser ligado se somente as 4 portas estiverem fechadas. Tá? Vamos ter 4 portas, 1, 2, 3 e 4, tá? E todas elas têm que estar fechadas, senão se abrir uma, tá? Quer dizer que o motor tem que parar. Tá? Imaginemos que é uma guilhotina, uma máquina perigosa, né? E esses 4 sensores têm que estar normalmente funcionando. Se disparar algum, separa tudo. Então, isto quer dizer que os 4 sensores têm que estar em série. Só que a minha linha de comando é muito curta, né? Já não permite a entrada de mais comandos aqui, ou de mais portas. Então, o que eu faço? Coloco um bit de memória aqui, tá? E replico como uma entrada, e sigo meu comando como se estivesse sendo programado em série. Tá? Então, seria uma função lógica I, tá? Para as 4 entradas. Tá? Então, é bem facinho de fazer. Eu acho que vocês podem fazer isso em casa. Deixo para que vocês façam como tarefa. Tá? Vamos ver este último exemplo, uma partida e reversão de um motor elétrico. Vejam que estamos utilizando a configuração de 2 selos, tá? E 2 saídas. A saída S1 vai ser para o sentido de giro em avanço do nosso motor. Tá? E a saída 2 vai ser para a reversão do sentido de giro. Tá? Então, o que se pede aqui então, é controlar o sentido de giro do motor. Tá? Então, queremos que apertando um botão, E1, gire para um lado, apertamos E2, desliga, né, no circuito de cima, desliga o primeiro giro e ativa o giro em sentido contrário. Tá? Vejam que se ativo E1, esse E1 vai estar aqui, vai estar ligando a saída C1 e a saída C1 desliga no circuito 2 e vice-versa. Né? Se ligo o 2, ativa a saída C2 e vai desligar o meu circuito de cima. Tá? Esse aqui eu peço que façam também em casa e está aqui funcionando. Tá? Vamos ver onde está. Reversão motor está aqui. Isso aqui, como ven, colocamos a entrada 1, temos a entrada 2, entrada 4 e a saída Q1. A saída Q1 se replica aqui para ativar o selo. Temos aqui uma entrada I4, né? Essa entrada I4 possui aqui também, digamos, um interruptor negado. Né? Veja que não é igual como mostrei no slide. Tá? Poderia ter colocado essa mesma variável aqui, tá? Ou essa mesma variável aqui. Mas na verdade, quando eu ativo essa daqui, desativa esta negada, tá? Ou ativa essa negada. Quando ligo essa daqui, vai ativar essa de cima e vai cortar meu circuito. Tá? Vamos colocar em modo funcionamento. Então, ligo 1, entrada 1, tá? E ativaria a saída que permite o giro de avanço do motor. Se eu ligo então a entrada, se não me engano, a entrada 4, vamos ver como que foi feita a programação. A entrada 4, isso. Se eu ligo a entrada, se eu ligo a entrada 4, desligo o giro 1 e ligo o giro 2. Né?
temos entrada 1, desliga 1, entrada 4, opa. Na verdade que tem que ser botões que não sejam permanentes, né? Eu tenho que ligo e desligo, isso. Agora essa outra entrada 4, ligo e desligo. Tá? Ligo, desligo, aí sim. Tá? Demora um pouquinho o software. Aqui entrada 1, ligo, desligo. Tá? E giro para um sentido e entrada 4, ligo, desligo. E gira para o outro lado. Tá? Bem, pessoal, então vou deixar o software de instalação para vocês. Tá? E façam estas simulações. Tá? Vocês vão ver que é um software de simulação, é bem legal para mexer, e aprendendo isso básico fica super fácil depois fazer outras programações mais elaboradas, como controles de motores, sei lá, sensores, como sensores de proximidade, e enfim, né? Deixo então, como vocês, todo o material, também acompanha o material dos slides, e é isso, nos vemos daqui a pouquinho, e bons estudos. Até mais.